Semana do Livro Espírita, que temos como tema principal entender na família a luz do Espiritismo. E lembrando a vocês que amanhã encerraremos ao sábado, que amanhã, no mesmo horário, às 19 horas, momento artístico com Léo Ventura, e às 20 horas amanhã a palestra com André Peixinho. Estão todos convidados, venham participar da nossa festa, porque a festa é nossa. Encerraremos no sábado, no mesmo horário, a palestra, o momento artístico às 16 horas, a palestra às 17h30. Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. Queremos inicialmente agradecer o convite do Instituto Manuel Filomeno de Miranda para estarmos em mais uma jornada interna desta casa, que hoje, precisamente no dia 1º de maio, Dia do Trabalho, comemora e jubila-se pelo seu aniversário de 23 anos de fundação. Significativamente nesta data também, há 124 anos, nascia o apóstolo da mediunidade em Sacramento, Eurípedes Bassarnuf, nascido a 1º de maio de 1880 em Sacramento, e ali mesmo desencarnado aos 38 anos de idade, viveu muito pouco fisicamente, no dia 2 de novembro, 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Ele nasceu no dia do trabalho e morreu no dia de Todos os Santos, com 38 anos de idade, às 17 horas, vítima da febre espanhola, que devastava o país naqueles anos 1918 e matou mais de 100 mil pessoas no Brasil, inclusive o presidente da República à época, que não pôde governar, tragado também pela influenza ou a chamada febre espanhola. Reflexionando sobre o tema que nos foi sugerido para esta noite, família, encontros e reencontros, houve uma noite em que, em nosso modesto apartamento, num bairro central de Salvador, resolvemos retirar da prateleira uma obra que é um romance do espírito Victor Hugo, ditado ao médium Divaldo Pereira Franco na década de 70. Portanto, esse livro de há muito já fez mais de 40 anos de publicado. E tenho constatado que ele é pouco conhecido. Raramente aqui está em negrito, fonte 14 Arial. Para não deixar dúvida. Raramente vejo expositores, palestrantes usarem-no como temário para evidenciar a história palpitante, dramática que ali se encontra. O próprio médium que a psicografou é um dos seus personagens. Está no livro sob outro nome. E conta a história de que um grande orador espírita viajou a uma cidade do interior de Minas Gerais para uma conferência. E ao chegar à instituição que lhe era anfitriã, ele foi aquinhoado antes da palestra com uma apresentação de um jovem músico, um jovem com menos de 20 anos de idade, que, convidado pela casa espírita por ser um virtuose ao piano, aquela noite brindou todas as 2.000 pessoas que compareceram no imenso salão, um salão de um clube da cidade, porque a instituição em si não comportava tanta gente. Aquele jovem foi convidado a alguns números clássicos, porque era um apaixonado pela obra de Frédéric Chopin. E ele dedilhou alguns noturnos de Chopin, a sonata ao luar de Beethoven, algumas músicas de Bizet, de Luigi Boccherini, de Mozart.
e encheu o ambiente de melodias, inebriando o próprio orador que estava à primeira cadeira antes de ser chamado a compor a mesa e tomar o púlpito para proferir a conferência. O orador ficou impressionado com a virtuose, com os dedos ágeis do pianista que pareciam deslizar de maneira mágica pelo piano, arrancando mais do que melodia, arrancando harmonia, vibração, paz. Parecia trazer os vates do passado aos dias de hoje, através de suas composições imortais. A conferência foi feita e logo após alguém teve a grata ideia de apresentar o orador ao jovem pianista. E quando os dois se viram, brotou algo que estava na alma de ambos. Parecia uma amizade, um elo do passado, como dois companheiros de outrora que se reencontravam nessa existência. Uma imensa afinidade. Eles foram então para a residência do anfitrião, que ofereceu um jantar. E depois do jantar eles foram para uma alpendre debaixo de uma árvore e, sentados ali em umas pérgolas, conversaram até 5 horas da manhã. A conversa varou a noite e descobriram enormes afinidades. O pianista tinha um sonho, era um idealista. E ele dizia a Armando, o orador: Armando, daqui a mais de 2 anos, quando eu atingir os 20, eu pretendo fazer um concurso para um conservatório na Polônia. E se tudo der certo, eu irei para Varsóvia. Ali eu vou estudar no mesmo conservatório de música onde Frédéric Chopin esteve, polonês que era de nascimento. Eu vou mergulhar nos textos, nas pautas, nas rimas, nas claves de sol, na clave de fá. Eu vou dominar tudo e depois, mais tarde, eu vou fazer concertos nos eventos espíritas. E depois que eu terminar os concertos, eu proferirei palestras sobre a doutrina de Allan Kardec. Eu pretendo unir, fazer um casamento perfeito entre a música e a doutrina dos espíritos. O que é que você acha? O orador transpirava de felicidade, tinha encontrado um gênio. Um gênio? Um anjo. Um anjo exilado na terra, sonhando alto. Levar as estrelas para o seu púlpito. Quando Armando, o orador, dizia a Lucien, o jovem musicista: que belo sonho, Deus queira que você o realize. Você penetrará os corações pela música e os cérebros pelo entendimento espírita. Quanto a mim, continuarei semeando a palavra da Boa Nova, a mensagem de Jesus, por todos os rincões que me convidaram. Às 5 da manhã, Armando se despede de Lucien, vai ao café da manhã sem dormir aquela noite, nem precisava. E depois se despede, trocando os endereços para as correspondências que eles iriam trocar nos anos que viriam. E carta vem, carta vai, até que Armando, de volta à sua cidade natal, numa grande capital do Nordeste, está em sua residência quando recebe uma carta de Armando. E a carta está justamente no capítulo 2. Armando abre a carta e vê lá a assinatura de Lucien. Caro Armando, eu só optava o desejo de lhe escrever, mas tinha dificuldade de lhe narrar o que vou lhe contar. Os dedos tremem segurando o lápis, mas tenho que lhe confessar. Algumas vezes tocando, eu senti alguma coisa estranha nos dedos, como se os dedos não quisessem mais obedecer o comando sobre as teclas do piano. De vez em quando uma dormência, umas pigmentações que apareciam e desapareciam. Aquilo foi me inquietando. Então comentei com minha mãe e ela me levou aos melhores especialistas, aos melhores dermatologistas de nossa capital, no estado de Vivia,
e nenhum diagnóstico. Entretanto, o problema continuava. Eu sentia uma ardência que desaparecia e depois voltava, mas o que mais me inquietava era a insensibilidade. Eu tocava determinados pontos de minha pele e não parecia ter sensação nenhuma, nem de dor, nem de frio, nem de calor. Aquilo foi me inquietando e nós fomos aos melhores dermatologistas de Nova York, que nada disseram do que eu tinha. Voltamos desolados para BH, até que minha mãe, em conversa com alguém, disse: olha, aqui mesmo, em Belo Horizonte, há um excelente clínico que trabalha na periferia, e ele é excelente pela certeza dos diagnósticos. Por que você não leva seu filho lá? Pode ser que ele descubra o que os doutores dos Estados Unidos não viram. Então a mãe, diante daquele alvitre, me levou e fomos a um bairro popular, onde, numa clínica muito modesta, um homem de avental atendia. Adentramos, várias pessoas sentadas, e eu me sentei com a mamãe, até que aquele homem de avental adentrou-se, passou-se à minha frente, e depois de 2 passos ele parou, voltou-se, olhou para mim que estava na cadeira e disse: o que é que este homem está fazendo aqui? E a secretária dele: o doutor veio para atendimento. Mas esse homem não podia estar aqui, esse homem tem lepra, e a doença é altamente contagiosa. Armando, tomei um choque. O mundo desabou, parece que um buraco se lhe abria diante dos meus olhos. Tive ímpeto de me levantar, de golpeá-lo, de esmagá-lo. Quem era ele para dizer? Mas alguma coisa me chumbou a cadeira. Mamãe estava lívida, branca como o mármore de Carrara. Adentramos o gabinete, os testes de cera quente, cera fria, os líquidos e o diagnóstico fatídico. Lamento lhe dizer isso numa carta. Eu tenho lepra. A doença milenar, a ira dos deuses, a morféia dos tempos bíblicos, a hanseníase, aquela doença que matava antes mesmo de você morrer. Que quando você possuía, já era tirado no vale das imundícias, os chamados lazaretos, e ali se tinha, contaminava outros, se não tinha, pegava de quem tinha. Seus bens já eram divididos e você já era considerado morto antes mesmo de morrer. Então agora, eu desejo lhe dizer, mamãe mais de uma vez já se dirigiu assim, em tom áspero: não é possível que você tenha saído daqui. Eu não acredito que Deus me deu esta desgraça de colocar para fora um ser como você, que desonra a família. Vá para o fundo da casa, se reúna naquele quarto e nunca mais saia dali, até que eu e seu pai decidamos o que é que a gente vai fazer com isto que você tem. Então, Armando, eu fui morar num quartinho que fica no fundo da nossa vivenda, da nossa mansão. Você sabe que papai é muito influente. Nós temos na família tios, irmãos que já foram vereadores, deputado estadual, federal, senador, até governador do estado. O nosso nome é muito famoso em toda Minas Gerais e no país. Ter um filho com lepra será a desonra da família. Então eu fui. Eu me refugiei no quartinho que era de uma antiga empregada, uma antiga serva da casa. Até que mamãe veio e disse: descobrimos um leprosário no interior de São Paulo. Você vai para Pirapitingui. É lá seu lugar. Então, Armando, já estou lhe escrevendo de Pirapitingui. Aqui adentrei-me com a roupa do corpo, uma pequena sacola, deixada por mamãe na porta, em que ela pediu: esqueça que você tem mãe. A partir de hoje sua família morreu. Nós não existimos para você. E eu entrei. Os irmãos rancenianos agora são a minha nova família. Ali um sem orelha, acolá um sem as falanges, sem os dedos, sem o nariz, sem o lábio, alguns com pés amputados. Nós somos a malta dos maltrapilhos, dos devastados, dos ignorados,
da sociedade. Se você vier ao nosso estado e sua agenda permitir, passe por aqui e nos visite. Será uma honra recebê-lo. Sempre seu irmão na fé espírita, Luci. Armando leu a missiva e levou as mãos ao coração. E a sua memória foi exumar aqueles arquivos que estão no porão do inconsciente. Desde que vivia numa pequena cidade, perto da capital onde hoje morava, desde criança que ele também tinha horror à palavra lepra. Bastava-se dizer a palavra lepra e o menino caía ao solo, entrava em convulsão, tinha estados catalépticos, quase epileptiformes. Mas cresceu, tornou-se adolescente, trabalhou numa paróquia, chegou a auxiliar o vigário nas atividades de uma pequena igreja. Era alguém temente a Deus, porque sempre era visto, debruçado diante da imagem de Nosso Senhor, orando, pedindo ajuda. A mediunidade havia começado muito cedo, transferidas para a capital, passar a trabalhar no serviço público. E um dia, estando a meditar, começara a ver um ponto de luz que se formava no horizonte, vinha em sua direção. Portador de uma clarividência extraordinária até hoje, esse ponto foi se aproximando de Armando e se postou a 2 metros de distância. Quando aquela luz se transformou em um ser, era um ser horrendo, as carnes caindo, o sangue descendo. Era um indivíduo todo deformado pela lepra no seu estado mais avançado. E Armando teve vontade de recuar. E o ser disse: não te afastes de mim. Eu apenas estou lhe exibindo o perispírito com a formação, com a ideoplastia do último corpo físico que tive na Terra. Eu já desencarnei. E desencarnei assim. Eu e você somos antigos parceiros de loucuras no passado antigo. Estivemos juntos na velha França de 1523. E você era fanático pela flor de lis, a ponto de destruir muitas vidas para preservar a coroa francesa. Depois nós voltamos em 1572, ali por volta daquele mês de agosto, quando vivemos juntos a trágica noite de São Bartolomeu, 24 de agosto. Somos responsáveis pelo assassinato de diversas pessoas. Eu era cardeal e o meu nome era Richelieu, cardeal francês. Você era um padre que me era fiel, e eu só cheguei ao chapéu e ao anel cardinalíssimos graças à sua intervenção no papado, que me deu então a púrpura do cardinalato. Depois foram as nossas loucuras, a desencarnação, as viagens pelas regiões sombrias do umbral, a necessidade do resgate, e mais de uma vez, por 3 vezes, me reencarnei neste século com lepra, até que finalmente expungi na sublime expiação, o nome do livro de Victor Hugo, Sublime Expiação, expungi os meus derradeiros karmas, meus verdadeiros equívocos. Venho te dizer, Armando, você também tem no código genético o gatilho do Hansen, que o tempo é que vai dizer se ele vai disparar ou não. Então eu venho lhe pedir algo. E Armando, suando, as bicas, molhado de suor e tremendo, ouvindo aquelas colocações e a memória parecendo reativar que tudo aquilo que se dizia do ser espiritual era verdade. Ele de alguma maneira intuía que era verdade. Ele disse: o que queres? Eu gostaria de pedir que você fosse visitar aqui na sua cidade um leprosário. Fosse levar aos nossos irmãos de infortúnio, cujas carnes estão apodrecendo em vida, solidariedade e esperança. Armando deu um pulo para trás: me peça qualquer coisa,
mas jamais isso. Eu tenho horror à hanseníase. E a entidade que havia envergado na terra o nome de Jesus Gonçalves disse-lhe: Armando, eu estou lhe pedindo para você ir lá, para não haver necessidade de você ir para lá. A irmã disse: quando é? Quando é a visita? Pode marcar a data que eu concordo. Os termos são muito amigáveis. Se é para ir lá, eu vou. Para lá, não vou não. E ele passou a visitar todos os anos, no mês de dezembro, um leprosário em uma grande cidade, capital, já desativada. Já desativado esse local onde ficavam os rancenianos. Ele levava solidariedade, panetones, a mensagem do Natal, que é de Jesus, e não deste abominável homem das neves, vestido de vermelho, garoto propaganda do refrigerante afrodescendente. Não, ele levava Jesus para os rancenianos que ali expungiam as suas dores, os seus desatinos de vidas transatas. E ele voltou a visitar a cidade de Belo Horizonte, foi a Minas Gerais e dali foi para São Paulo visitar o centro espírita que Lucien fundou dentro do leprosário. Com a permissão dos seus diretores, Lucien, que começava a sentir os efeitos mais intensos, uma ferida surgiu no pé e os médicos recomendaram amputação de parte do pé. Algumas falanges atrofiaram-se, os lábios começaram a exibir os carcinomas típicos da doença devastadora e os médicos sugeriram transplante de pele para refazer a função labial, facilitando-lhe a deglutição e a própria fala. Mas enquanto ele se arrastava, isso com menos de 28 anos de idade, porque ele desencarnou aos 28 anos de idade, Lucien, curto foi o seu karma, ele então fundou o Centro Espírita. E ali ele deu o nome àquele Centro Espírita de Damião de Vester. Mas quem foi Damião de Vester? Foi um jovem missionário belga que nasceu na Bélgica e jovem entrou numa comunidade religiosa católica para tornar-se sacerdote. Passado alguns anos, ainda com menos de 20 anos, ele ouviu falar que existia uma ilha aqui próxima na América Central, de nome Molokai. E na ilha, os seus moradores eram todos portadores do mal de Hansen. E a ilha precisava de missionários que ajudassem, em nome de Jesus, os infelizes destruídos pela morfeia. Então aquele seminário, aquela abadia, aquele monastério onde pontificava Damião de Vester, designou 2 que prepararam as malas, se prepararam para fazer a grande viagem da Europa à América. Mas na véspera da viagem dos missionários, foi tomado de uma febre maligna, uma febre devoradora. Foi ao leito, de onde não se recuperou mais, desencarnando 3 dias depois. O missionário que ia viajar desistiu, e o monastério ficou de indicar um novo participante. Damião de Vester se apresentou ao prior e disse ao prior: coloca-me no lugar do irmão, mas tu és tão jovem, mas eu desejo, parece que Jesus me chama ao Molokai, ninguém mais quer ir, ou pode ir, eu posso. Damião, a tarefa é tão ingrata, mas com Jesus toda a tarefa é fardo leve, porque leve é o seu fardo, suave é o seu jugo. O prior o escolhe e ele embarca, e depois de enormes dificuldades na travessia, ele chega febril à ilha de Molokai. Se dirige às praias que estão apinhadas de pessoas doentes, que são pessoas retiradas do continente, como se fossem apátridas, marginalizados. E ali ele cuida até adquirir a lepra. Damião de Vester se contamina e desencarna, e torna-se um vulto célebre na história. Recordando este homem, Lucien batiza o centro, nomeia o centro com o mesmo nome do missionário de Molokai. E ali ele passa a fazer as prédicas espíritas, se utilizando do Evangelho
faz belas palestras num cenário talvez de 15 pessoas, uma pequena sala, um pequeno quarto, onde haviam 20, 30 cadeiras, até que um dia Armando chega em visita e abraça o amigo, se confraterniza e dá o ar da graça de falar durante alguns instantes. Fala para os companheiros ali e traduz a emoção daquele ambiente. Então, naturalmente, transmite a mensagem espírita. Depois viaja, uma nova visita, e os dois acabam se distanciando por alguns anos. Sempre as cartas chegando com as notícias de Lucien a Armando. Até que um dia, os dois se encontram e Lucien lhe conta ao embarcarem num avião com destino a outra cidade. Lucien foi considerado curado. Teve cura, teve alta, voltou a morar com a família e a mãe o odiando. Até que um dia Lucien tem a coragem de contar a Armando: eu vou lhe contar um episódio. Eu voltei a morar na nossa casa junto com mamãe e papai. Papai até que não tem muita coisa contra, me é indiferente, mas mamãe me odeia com todas as fibras. Por que será? E Armando, adivinhando o passado, que são os dramas de família, diz: o drama está no passado, na velha Itália. E o drama é narrado com riqueza de detalhes por Victor Hugo na segunda parte do livro, onde remete os personagens da primeira parte para a segunda, com outros nomes, reencarnados na Itália para um grande drama envolvendo o pontificado de um grande Papa da Igreja Católica há mais de 300 anos atrás, e alguns personagens que cercavam aquela corte palaciana e papalina. E Lucien então disse: visitando certa vez mamãe, ela me deu um bolo e disse: Lucien, eu fiz esse bolo para você, não o dê a ninguém, é para comemorar o seu aniversário, leve lá para São Paulo e consuma, e eu saberei se você consumiu ou não este bolo. Eu levei o bolo. Como você sabe, Armando, eu tinha um gato, Gris, o nome do gato. E quando eu cheguei em casa, tirei um pedaço, dei a Gris e fui visitar os irmãos. Quando voltei, Gris estava morto. Tirei outro pedaço do bolo, enrolei no plástico e dei um amigo que levou ao laboratório. Dentro do bolo havia arsênico suficiente para matar 10 cavalos. Mamãe depois ficou sabendo: Lucien, você não comeu o bolo. Não, mamãe, eu distribuí com os internos do leprosário, porque se a lepra não os matar, nada mata. Aí ela entendeu que eu havia descoberto. Miserável, desgraçado, seu infame, e xingou-me de todos os nomes. Como é que eu posso explicar, Armando, a minha própria mãe tentando me destruir? E Armando disse: o passado, os resgates do outro. E isso eu mergulhei no livro, até que cheguei à última parte, quando Armando, estando na capital onde mora, recebe uma carta de uma freira, a freira que tomava conta do leprosário, que disse: senhor Armando, escrevo-lhe esta carta a pedido de Lucien. Tem 15 dias que ele morreu. E pediu-me para ele escrever, dizendo de toda a dedicação, de toda a estima que ele possuía. Eu estive ao lado dele quando ele foi estertorando, calando-se, até os olhos ficarem parados, as órbitas fixas no infinito. Parecia uma ave que arrebentava a gaiola e voava para os céus de estonteante claridade. Ele não deixou nada, pediu apenas que lhe desse recomendações. Armando então mergulha no caleidoscópio das emoções desde que o conhecera. Agora via o companheiro aos 28 anos de idade libertar-se do vaso físico em direção ao infinito. Muitos anos depois da escrita deste livro, o médium Divaldo Pereira Franco, que o psicografou, fez uma conferência há cerca de 24 anos atrás. Eu estava lá, no dia de Natal, no prédio da Federação Espírita do Estado da Bahia, às 10 horas da manhã, como é habitual as conferências natalinas. E ele, ao chegar, narrou essa história que me comoveu profundamente,
porque disse que aquela manhã às 6, enquanto meditava sobre o que ia falar, Lucien lhe apareceu. E inteiramente redivivo, sem qualquer marca do perispírito da ranceníase que eu havia arrebatado do corpo, disse: Divaldo, hoje às 10 horas você falará na federação. Recorde a minha história. Recorde os encontros, os reencontros, os desencontros de família. Que não estamos nas famílias por acaso. Que a consanguinidade não é um jogo de coincidência dos astros, nem também do zodíaco. Processos muito sutis da lei de causa e efeito, de ação e reação, reúnem as pessoas dentro da mesma consanguinidade para os resgates necessários. Somos passageiros do ontem, regressando para os dias tumultuados de agora. A ovelha negra, o patinho feio, o filho rebelde, a esposa agressiva, o companheiro violento, é o atormentado de ontem, alguém que atiramos à lama, alguém que expulsamos de casa. A companheira hoje no ciúme possessivo é a amante, a quem visitamos no bordel, exploramos-lhe as carnes, e quando ela não prestou mais para atender os nossos caprichos e a nossa libido em conflito, a jogamos para lá, para comprar uma outra carne tenra, uma outra carne fresca. A divindade então agora faz com que a meretriz de ontem volte como a filha atormentada, que nos cobra hoje o tributo. Como Divaldo já narrou várias vezes, que entre o pai dele e uma das irmãs existia um ódio mortal. A filha nunca dirigiu a palavra ao pai, nem o pai de Divaldo a ela. E os dois conviviam na mesma casa, mas o ódio desta moça era tão grande pelo pai, que o ódio desenvolveu nela uma capacidade paranormal, psíquica, de perceber a presença do pai quando ele estava a 1 quilômetro de distância. Várias vezes Divaldo, narrando emocionado em Brasília, no Conselho Federativo Nacional, essa experiência de família, ele dizia que conversava com a irmã, algo comum dentro de casa, e ela estava mexendo, digamos, um arranjo de flores, ela parava, ficava pálida, e Divaldo disse: você está se sentindo bem? A desgraça está chegando. Eu vou para o meu quarto para não ver esta praga. Ia. Bastava 10 minutos depois o pai chegava do trabalho. Cumprimentava os filhos. Divaldo disse: meu Deus, o ódio é tanto que ela desenvolveu uma capacidade psíquica de perceber a presença dele a 1 quilômetro de distância e se afasta. Os anos passaram, ela foi uma mulher muito difícil, de temperamento muito selvagem, quase selvagem, até que um dia o velho adoeceu. E deitado numa cama, aguardando já a morte, Divaldo sentou-se ao lado dele num tamborete, e o velho pai disse: diga, meu filho, por que sua irmã me odeia tanto? Eu coloco dentro de casa feijão, arroz, farinha, café, fubá. Nunca fiz nada contra ela. Posso não ser um bom pai, mas não fui um mau pai. Nunca toquei o dedo nela e sua irmã me odeia. Será que essa doutrina que você abraça tem explicação? Tem, pai. Tem explicação, mas o senhor não entenderia. Se perde no passado. O senhor vai entender quando chegar no mais além. Divaldo sai do quarto, vai até a sala, chama a irmã e diz: vá se reconciliar com ele. Eu quero que ele morra. E logo vá se reconciliar, porque pai está morrendo. É sua chance. Dê uma chance à esperança. Dê uma oportunidade ao amor, à ternura. Você vai se amarga assim a vida toda. Ela ouviu o irmão em equilíbrio, adentrou-se no quarto e fechou a porta. Ficaram os dois. Divaldo disse que nunca soube o que é que os dois conversaram, se é que conversaram. Minutos depois ela saiu em lágrimas. Divaldo entra e o pai faz a grande viagem para o mundo espiritual. Só então ele narraria que na velha França,
de cerca de 2 séculos atrás, na periferia existia um bordel, frequentado por pessoas de alta estirpe e também pessoas do proletariado. E o pai dele lá estava como um francês que periodicamente, noite ou outra, ia àquele bordel, aquele meretrício, e pagando regiamente a Maria Machadão de plantão, a cafetina que tomava conta daquele bordel, ele se engraçou com uma moça e só deitava-se com ela, só ia para a cama com aquela moça, até que o dia que cansou-se dos seus meneios, dos seus cabelos negros, a descartou quando ela já estava apaixonada por aquele freguês, e a expulsou e nunca mais voltou ao bordel. Agora, pai e filha, reunidos no mesmo cadinho da consanguinidade para o resgate, voltando com o ódio de ontem. Por isso talvez a doutrina, através da reencarnação, venha esclarecer o drama dos incestos. Pais que se sentem atraídos sexualmente pelas próprias filhas e mergulham nos atentados violentos ao pudor, na lascívia, muitas vezes no estupro das próprias filhas. Quantas vezes, trabalhando numa unidade do Poder Judiciário da Bahia, tive a ocasião de ver um homem passar algemado, com 2 comissários de menores e a polícia o conduzindo. Eu então me dirigi a um daqueles prepostos e perguntei: o que foi que houve? E o policial me disse: esse homem estuprou a própria filha de 11 anos. 11. E ela está grávida. Daqui a 6 meses será mãe. Vai gerar uma filha irmã. E ele vai ganhar uma filha neta. Então houve a denúncia, nós fomos recolhendo. Mas doutor, eu vou lhe dizer uma coisa, me disse o comissário, eu tenho vontade de torcer o pescoço dele. E eu disse ao comissário: você desceria ao mesmo nível dele? Que ele responda à justiça. Não somos canibais, não estamos numa terra sem lei, não estamos no velho oeste dos Estados Unidos, onde o Colt 45 ou 38 resolvia as diferenças. Estamos numa terra de civilização, que tem códigos, que tem leis. Então deixa ele ser julgado pelo juiz. Ele entrou na sala e já saiu com um mandato de prisão para a penitenciária Lemos de Brito. E a menina, que possuía um porte avantajado, mas era 11 anos de idade, criança, pariu 90 dias depois. E uma irmã sua adotou a criança, uma própria tia. A sua irmã adotou a criança para retirá-la da família e dar-lhe uma outra descendência. Como é que vai ser isso no futuro? Quando a menina perguntar: quem é meu genitor? Seu avô. Quem é minha mãe? Filha de seu avô. A menina vai botar a mão na cabeça: então isso aqui é um manicômio. Eu não vim numa família, eu vim num manicômio, vocês são tudo loucos. Porque para que se conta a história? O ódio, os dramas se desenrolando, os pais que se deixam atrair pelas filhas, que são as amantes, que são as companheiras, as parceiras de loucura sexual de ontem, as mães atraídas. Freud explorou isso através do complexo de Édipo, o complexo de Eletra, os complexos da nossa libido em conflito, em que todos os dias estamos vendo os dramas como os recentes, em que estamos tentando encontrar uma explicação para o assassinato frio de Bernardo Boldrini, um menino de 11 anos, de uma região do Rio Grande do Sul. Mas por que o pai é tão indiferente? E é o principal suspeito, nenhuma acusação, o principal suspeito de ter permitido e sabido da história, porque a madrasta o odeia tanto, porque a mãe tiraria a filha 4 anos atrás, num suicídio covarde, aplicando um tiro à cabeça, dentro da clínica do próprio companheiro, ceifando e partindo para o além. Agora não pode nem receber o filho. Eu fiquei pensando nesse drama. O menino desencarna, nem a mãe está no além para receber, o que está no vale dos suicidas. A dor deste menino é imensa, porque saiu da terra numa conjuntura em que ele não podia entender por que é que estão me matando com a injeção letal. Depois o buraco de 76 centímetros onde o corpo é jogado numa floresta como se fosse um cão leproso, um cão raivoso, um gato sem dono. E ao chegar ao além, o pai está na terra, na cadeia, e a mãe no além, no vale dos suicidas. Quem para receber o pequeno? Quem para dar as explicações?
Será que isso não vem para despertar em nós, as famílias, o respeito à prole, as reflexões profundas sobre esse jogo da consanguinidade, destes ódios, destas vibrações agressivas, para desenvolvermos a ternura, a aceitação das adversidades? Qual é a família que não tem problema? Todas. Todas a possuem dificuldades, desacertos, alguém que não se ajusta, um pai que enveredou pelo álcool e volta embriagado alta madrugada, espancando a companheira na frente dos filhos, que atemorizados não têm como reagir diante daquele brutamontes que bate na companheira até desfigurar-lhe o rosto, quebrar-lhe os dentes. Para no dia seguinte nós estamos contemplando a pessoa que mais amamos, sem condições sequer de levantar da cama, porque está quebrada de pancada pelo brutamontes. E ao se recuperar, ela permanece ali, porque não tem para onde ir. Porque onde ela tem para onde ir é a rua, é a marquise, é a calçada, é a rua da amargura, a prostituição. Ela vai vender o corpo para alimentar os filhos, porque o companheiro em breve elegerá uma outra parceira para as suas orgias, para a sua loucura. E ficamos contemplando como explicar, como equacionar, somente à luz da lei da reencarnação. Os parceiros de ontem, depois das loucuras, das dissipações, do adultério infame, retornam hoje dentro ou próximo na consanguinidade para os resgates necessários. Eu recordo quando visitei Juiz de Fora pela primeira vez, há 2 anos atrás, em 2012, encerrando um périplo de palestras naquela cidade mineira. Quando adentrei minha cidade, eu recomendei que era a cidade de Zilda Gama, a notável Mério de Vitor Hugo, que recebia Vitor Hugo antes mesmo de Divaldo estar reencarnado na Terra, na década de 20. Ela recebeu célebres romances de Vitor Hugo, porque foi filho de Vitor Hugo em Paris. Uma filha que caiu de um barco do Rio Sena e morreu afogado quando passeava com o pai. Ele tentou salvar a filha e não conseguiu. Ela reencarnaria no Brasil com o nome de Zilda Gama, em Juiz de Fora. E Vitor Hugo ditaria pela médium filha diversos romances como Dor Suprema, do Calvário Infinito e outras obras memoráveis. Então, quando eu entrei na cidade, eu recordei de Zilda Gama e o seu drama de família. Ela vem contar num dos seus livros, na biografia que ela escreveu para a Federação Espírita Brasileira, de que ela sonhava em ser musicista, e foi, tocava piano de maneira exímia, mas sonhava ter família, casar-se, ter filhos. Chegou a ser noiva, com anel no dedo anelar, e vivia muito bem com o noivo, preparando-se para os esponsais, até que uma irmã sua, que tinha 8 filhos, desencarnou, e o cunhado dela mandou os 8 filhos para ela. Quando ela chegou em casa, ela encontrou os 8 sobrinhos. Tia, papai não nos quer em casa e mamãe morreu, a senhora nos acolhe? Claro, meus filhos, vocês são meus sobrinhos, filhos de minha irmã. Vamos ajeitar a casa para nós morarmos. E foi ajeitar. Algumas noites depois, o noivo chegou de viagem. Ao entrar na casa, viu aquela algazarra, aquela alegria, parecia uma creche. Zilda, o que é isso? São os filhos de minha irmã. E eles estão passando temporada aqui? Não, eles vieram morar comigo. Eles não têm, o pai não quer. Zilda, eles vêm morar aqui com a gente? É. Ou eles, ou eu. Você decide. Ele olhou para 16 olhinhos que a fitavam. Tome, procure uma noiva que possa lhe dar filhos. Eles são os meus filhos agora. Eu vou ficar com eles. E o noivo foi embora. Ela narra isso de maneira dramática. E cuidou dos 8 para transformá-los em homens e mulheres dignos na sociedade, pessoas boas, cidadãos produtivos. E um deles ficou com ela. Os 7 ganharam a vida, como pássaros emplumados, saltaram do ninho e foram para o infinito. Mas um ficou como filho, o filho que ela não teve.
e tomou conta dela até 1968, quando ela foi para a cama com febre reumática e ficou 2 anos com dores cruéis, gemendo calada, segurando um pano para conter os gemidos, até o sobrinho fechar-lhe as pálpebras na grande viagem para o além. Os dramas de família, de quem quer, mas não pode, de quem deseja ter, mas os óbices da vida impedem, criam as dificuldades. A necessidade muitas vezes de uma viagem reencarnatória não solitária, mas em soledade, em que olhamos as famílias formadas, felizes, risonhas, e nós ficamos olhando, mas as atividades intensas, seja no esporte, na religião, na fé, na cultura, em qualquer ramo onde o indivíduo se dedique com afinco, não permite a formação de família. O indivíduo deseja, mas uma atividade interna é tão intensa, na retaguarda é tão intensa, que todas as energias que seriam procriativas se transformam em energia iluminativa. Chico Xavier, José Raul Teixeira, que me contou mais de uma vez, hoje vivendo o drama do AVI, acidente vascular isquêmico, tem 2 anos que está em silêncio. Viveu o drama dentro de um avião, viajando do Rio para Nova York. Deu-se o drama sobre os céus de Belém do Pará, quando ele foi atingido por um AVI dentro do avião da American Airlines e ninguém viu. Ele foi até Nova York, sentado na cadeira na mesma posição, inteiramente paralisado do pescoço para baixo, até alguém descobrir lá, porque ele foi o último a não descer do avião, e do avião ele foi direto para a UTI, e hoje está paralisado, sem movimentar a mão, o braço direito, se esforçando para voltar a escrever com a mão esquerda, e já psicografou com a mão esquerda no dia 26 de outubro do ano passado, e sempre otimista. Dentro de 30 dias estarei com ele lá em Niterói, na casa dele, a Sociedade Espírita Fraternidade, na rua Passo da Pátria, número 38, no bairro de São Domingos, realizando um seminário para ajudar as obras sociais do Remanso Fraterno que ele criou em 1980. O Raul também foi noivo de uma moça da Colômbia e sonhava com uma família numerosa, mas Camilo se aproximou e disse: meu filho, transfira esse sonho para a próxima reencarnação. Aí Raul tirou o anel, entregou a ela e despachou a colombiana, e se entregou inteiramente ao ideal Dona Ivone do Amaral Pereira, cuja biografia agora de Gerson Sestini, um companheiro do Rio que teve uma larga convivência próxima de Dona Ivone, resolveu escrever Ivone do Amaral Pereira, a médium iluminada. E em vários depoimentos de conversas íntimas, os dois a sós, na casa da irmã dela, em Volta Redonda, Amália, ela confessou a Gerson: eu tinha tantos sonhos de ter família, Gerson, mas não consegui. Eu queria tanto também ter filhos, mas a tarefa de Charles, de Leão Tolstói, de Bezerra, de Bittencourt, não me permitiu. E ele evocou um episódio que um companheiro do Rio me contou. Numa tarde muito dolorosa, de muita melancolia, Dona Ivone, que morava no Rio de Janeiro ainda jovem, talvez a década de 30, 35, ela tomou um banho no final da tarde, colocou seu melhor vestido de chita e foi passear no cais do Rio de Janeiro. Passeando ali com aquele jeito brejeiro dela, ela é carioca, nasceu no Rio das Flores, cidade que eu já tive 2 vezes a oportunidade de visitar, com enorme emoção, a cidade dela nasceu. Ela então foi passear, e aquele tipo moreno dela, aqueles olhos escuros, chamou a atenção de um marinheiro. E o marinheiro, vestido à la Popeye, se aproximou dela, comentou a beleza do mar, a beleza do tempo, das velas, dos navios, e perguntou a ela: mora aqui perto? Mora. Aceitaria o convite para jantar hoje à noite no restaurante do Cais do Porto? Dona Ivone confessou a Jéssica que tinha 3 dias que não comia, sem dinheiro, morando numa pequena pensão, 3 dias faminta, vivendo de pão e água. Quando ouviu o convite para jantar, raciocinou pelo estômago: eu aceito. A que horas é o jantar?
às 19h30. Posso lhe aguardar? Pode, eu virei. Ivone foi para casa se aprontar. Trocou de roupa, colocou um vestido o melhor que possuía. Nunca foi uma dama de luxo, uma mulher simples, uma médium austera, fiel a Kardec, até dizer chega. E ela então foi para o Cais do Porto. Ao chegar à porta do restaurante, ela viu lá numa mesa, à luz de candelabros de vela, o marinheiro que estava engalanado, a pele muito bem feita, a barba muito bem customizada. E ela olhou o marinheiro e imaginou os quitutes que viriam no Cais do Porto. Quando ele ia entrando, Charles lhe aparece. Ivone, você vai jantar com ele? Eu vou. Tem 3 dias que eu não como. Você conhece a psicologia masculina, Ivone? Ela disse um pouco. Você imagina ou supõe o que é que ele vai querer como sobremesa? Ela baixou os olhos. Ivone, se você entrar e jantar com ele, eu me vou. E nunca mais nos encontramos nessa reencarnação. Mas se você voltar com fome da porta desse restaurante comigo para servir a Jesus e resgatar os seus 2 suicídios de existências transatas, é possível, Ivone, que a mediunidade sacrificial lhe faça melhor e você desencarne em paz. Você que decide, minha filha. Desapareceu. Ivone entrou no restaurante. Foi até a mesa. O marinheiro se colocou de pé. Ela deu-lhe a mão, que não era um gesto habitual. Desculpe, eu tenho um compromisso, não posso ficar. E antes que ele falasse, ela voltou e ficou conosco e com a mensagem de Jesus em família. Desencarnou no dia 9 de março de 1984, às 17 horas, no Rio de Janeiro. Sofreu no dia anterior um infarto. Foi levado ao hospital pelo seu sobrinho Augusto. E Augusto disse: titia, os médicos do Hospital da Lagoa, no Rio, querem colocar na senhora um marca-passo. Eu sei que a senhora tem condições de decidir, mas tudo sou eu que estou decidindo com a equipe médica. Ivone já estava muito debilitada, mas ela teve lucidez de dizer: Augusto, não gaste dinheiro com marca-passo. Por quê? Porque amanhã, dia 9, antes das 20 horas, eu já estarei no grande lar. Charles está me dizendo. Então é inútil, mas você é que decide, meu filho. Augusto autorizou colocar o marca-passo. E às 18 horas, 2 horas antes do previsto, Ivone, mesmo com marca-passo, teve uma problemática cardíaca, desfibrilou o coração e alou-se ao infinito, resgatando 2 suicídios que havia cometido em existências transatas, que estão nos livros dela, onde ela é personagem com outros nomes, os dramas de família, os encontros, os reencontros, as jornadas amargas. Mas será no cadinho da família, diz-nos Emmanuel, diz-nos Joana de Ângeles, através de diversas mensagens, que vamos encontrar a possibilidade dos resgates, permanecer em família, se valendo da mensagem de Jesus, para ali encontrar a paz, encontrar os resgates, muitas vezes chorar escondido, mas permanecer fiel ao mandato que nos foi conferido, compreender o dissabor, o conflito do outro que está doente, que está enfermo, que perdeu a direção do bem. Realmente são coisas desafiadoras, são posturas dificílimas, entendemos perfeitamente. Tanto que o Espiritismo se coloca favorável ao divórcio, capítulo 22 do livro que está comemorando este ano 150 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se o Espiritismo se coloca favorável ao divórcio, sendo uma doutrina divorcista, ele não deve ser facilitado no casamento por qualquer motivo. Porque o que nós estamos vendo é que qualquer motivo as pessoas estão se evadindo, fugindo dos compromissos conjugais. Cada vez mais os matrimônios terminam com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, com 3. Raramente chega a 10, dificilmente a 20. E hoje está tão difícil ver casamento de 30, de 35, de 40 anos. Só os mais antigos.
Os mais recentes, o indivíduo passou por 5, 6, 7 casamentos. E até ficou chique. Porque no passado a mulher se separava e era mal vista. Passava aquela mulher lavaia desquitada. Era mulher sem valor. O homem não, sempre gozou do conceito machista social. Saía do casamento, homem arranja outra mulher. Ficava viúvo, homem arranja outra mulher. A mulher ficava viúva, fica viúva. A vida toda era de negro o tempo todo. Hoje é chique o indivíduo ser separado. A mulher se aproxima de um homem e ele diz: 6 casamentos desfeitos. Ela diz: uau! Esse tem know-how. Esse tem quilometragem rodada, motor amaciado. E por que não ficou no 5º, no 4º, no 3º, no 2º? Ela vai ser a 7ª a ser usada e descartada. Depois virá o 8º e ele vai colecionar, como alguns da mídia proclamam que são verdadeiros caçadores. Então quem é a pessoa? A outra pessoa caça. Voltamos aos antigos preconceitos, às pejoras que a mulher sempre sofreu. É caçadora, é caça, é sexo frágil, é instrumento de prazer masculino. Onde é que fica a família? O Espiritismo veio resgatar justamente a hombridade da família. Por isso, nas questões 7 e 7.5, Allan Kardec pergunta no capítulo que ele intitulou Laços de Família, deu o livro dos Espíritos: o que aconteceria se relaxássemos os laços de família? No dizer moderno, e se ninguém mais ligasse para casamento? Vamos nos acasalar uns com os outros. Hoje vou na casa de fulana, de beltrana, de cicrano, meu casamento é aberto, ela pode sair com quem ela quiser e aparecer amanhã. Eu também saio com quem quiser e apareço amanhã. É casamento aberto. Ué, estamos falando de casamento ou de promiscuidade? Estamos abordando matrimônio ou vulgaridade? De que é que estamos falando mesmo? Como diria Estátua, nós viemos aqui para beber ou para conversar? Então a coisa tem que ser colocada no trilho de maneira clara. Casamento tem que se ter respeito. Quando eu elejo uma outra pessoa para a vida íntima, eu dou um passo extremamente grave na minha existência. Solteiro já não sou mais. Se elejo uma pessoa, devo um compromisso de respeito, de responsabilidade, de consideração. Já não posso tomar atitude sem ouvir a outra contraparte, a outra parte. O que é que se acha dessa mudarmos de bairro? Eu não posso chegar e dizer: querida, saímos da Barra, do Candeal, uau, vamos para onde? Moçuruba, Carazeira, São Marcos. Vamos morar na periferia? É, minha filha, comprei um bangalôzinho lá, humilde, bem simples, com um pagode do lado. E vamos ver esse silêncio para zoar. É, comprei uma casa ao lado de uma fábrica de barulho. Você ouviu outra parte? Não. É preciso ouvir o que você acha de tais e tais bairros. Vamos. Realmente aqui não dá mais. Bairro A, bairro B, bairro C, bairro D. Vamos para o bairro tal. Eu quero estar mais perto das pessoas simples da periferia. Eu quero encontrar mais gente. Porque às vezes nos bairros luxuosos estamos presos nos apertamentos luxuosos, sem ninguém para conversar. E às vezes é nos bairros simples que encontramos a ternura, a fraternidade, o companheirismo do lado, a vizinhança boa. Encontramos as pessoas sentadas na calçada à noite. Nos bairros chiques, nem sempre, porque o ladrão passa e leva os moradores e as cadeiras também. Então é preciso resgatar a família. Então os Espíritos responderam a Kardec: relaxar os laços de família seria a recrudescência do egoísmo. Voltaríamos à taba. Por isso a necessidade de resgatar a beleza da família. É tão bom ter família. É tão bom voltar para casa e ter alguém que nos receba. Alguém que nos espere na porta. Uma amiga, uma filha, um filho, um conhecido, a esposa, o companheiro. Ter alguém com quem possamos conversar, porque é tão cruel viver na solidão. Mergulhar numa casa navabesca, eu já fui em residência, me hospedei em apartamentos, em residências enormes que me perdi. Numa casa no interior da Bahia, isso já se vão mais de 18 anos. Eu jovem fui realizar um seminário, um circuito de palestras, e fui hospedado numa casa das mais granfinas da cidade. O casal teve 11 filhos, uma prole numerosa. Os filhos cresceram, ninguém morava mais com os pais, todos morando em capitais do Nordeste. Aquela imensa casa,
vazia com 11 quartos, o do casal 12. Quando aquela senhora elegante me recebeu, disse: Marcel, escolha, tem 11 aposentos aí livres. Eu digo: qualquer um mais próximo. Ela me levou ao segundo andar, abriu a porta e disse: aqui, é minha filha que mora em Recife, faz medicina, fique à vontade. Fechou a porta e desceu para a cozinha: vou fazer o almoço, quando você estiver pronto, desça, almoço, vamos para o centro, para o seminário. Eu fechei a porta, olhei o quarto todo forrado de espelhos, porque ela era artista plástica, a dona da casa, e ela formou as paredes de espelho, olhei para o teto espelho e digo: meu Deus, estou hospedado num hotel. Cruz, credo, o que é que os espíritos vão dizer? Me sentei ali na cama, olhei para a porta, que ao fechar, confundi. Eu abri a porta, deu um close. Atravessei o close que dava para um outro quarto. Eu estava em outro quarto e não no corredor. Abri a porta, deu para um banheiro. Abri a porta do banheiro que deu para um outro quarto. Ela fez uma casa toda conjugada. Todos os quartos tinham comunicação com todos os quartos. E eu fui abrindo uma porta e saí em outro quarto, me perdi dentro da casa. Eu digo: meu Deus, o seminário é às 14 horas, eu tenho que almoçar aí. Olhei um telefone, liguei: Tereza. Ela atendeu o interfone na coisa: Tereza, eu estou perdido aqui no quarto. Por caridade, venha me buscar, porque eu tenho medo de labirinto. E o Minotauro pode aparecer e me devorar, mulher. Então venha me buscar com o fio de Ariadne, por favor. Você está onde? Eu digo: estou no quarto. Qual deles? Ele disse: olha o quarto, tem essa cara. Ah, é da minha filha Bárbara. Eu estou indo lhe buscar. Ela subiu, me trouxe. Fui fazer o seminário. Quando voltei às 5 da tarde, tive uma ideia. Passei numa loja de corte e costura que vende aviamentos para costureira. A senhora tem um novelo para fazer tricô e crochê? Tem vermelho. A mulher me deu. Marca linha corrente. Quando eu cheguei na casa de Dona Tereza, eu amarrei no pé da escada e fui subindo a escada e guiando pelo corredor até o quarto. Não me perco mais. Se o Minotauro aparecer, eu me salvo. Aí eu digo: meu Deus, que família numerosa. Muito boa. Mas ela disse: só enche aqui na época do São João. Porque eu recebo minhas filhas, recebo genros, recebo os filhos, as noras, os netos. E a casa nossa fica com 100 pessoas. Dorme gente no banheiro. É uma alegria. Terminado São João, todo mundo voa. Voltam tudo para as capitais e eu fico com meu velho aqui sozinho nesta casa. Eu digo: vá para uma casa menor. A casa está cheia de solidão. Os quartos estão cheios de fantasmas, de lembranças boas, mas lembranças vazias. Vá para uma casa menor com 2 quartos, você e o velho companheiro, e vai encerrando a jornada na terra ao lado dele. Quando vier, vocês alugam a casa, reabrem ela para receber todo mundo. Dei a dica e viajei. Que bom ter família. E que bom que nesta data natalícia dos 23 anos do Instituto Manuel Flamengo de Miranda, estamos recordando que seja família. Por isso, a nossa imensa gratidão a Jesus, que começou o seu messianato por um casamento, as bodas de Caná, demonstrando que ele iniciou o seu ministério pelo Instituto da Família. E é com ele, com Jesus, que eu evoco Alta de Souza, a poetisa potiguar, cujo corpo está lá em Macaíba, na periferia, na cidade periférica de Natal. O corpo dela está sepultado no altar da igreja morta, da igreja de Macaíba, onde eu estive 2 vezes visitando a cidade e fui ver onde ela está sepultada. E Alta de Souza diria no arrebatamento: rasgaram-se os véus da noite. Um novo dia amanhece. Viajou, descansa em prece, ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Muito obrigado. Boa noite mais uma vez a todos. E estão todos convidados
Para amanhã, o nosso momento artístico com Léo Ventura, às 19 horas. E a palestra às 20, com Peixinho, com o tema Famílias e Conflitos. Então, estão todos convidados. A festa é nossa. E agora vamos encerrar a nossa palestra com a prece de Marcel Mariana. Divino amigo, companheiro das horas incertas, vive-se os dias da glória estelar. Por toda parte, os engenhos tecnológicos inebriam os sentidos. Máquinas mais pesadas do que o ar levantam voo graciosas, parecendo cisnes gigantescos de metal, transportando pessoas de um polo ao outro da Terra. Transatlânticos e submarinos atravessam os mares com velocidade inimaginável. E a rede mundial de computadores aproxima quem quer falar de quem quer ouvir. Entretanto, Senhor, se a Terra engalana-se nesses dias tecnológicos em que nos ufanamos, pela rua permanecem os escabrosos conflitos da criatura humana. O medo, a solidão, a ansiedade, a agressividade que rouba a paz, a violência que mata a ternura, a indiferença que seca o amor, a rigidez que afasta a gentileza, a depressão que cavalga milhões de criaturas, a síndrome do pânico que aterroriza multidões. Consumimos medicações na ilusão química de que a medicação nos devolva aquilo que ela diz textualmente que não tem para baixo. Vem, Jesus, volve aos nossos dias conturbados e nos ensina outra vez o sermão da montanha, onde te ouvimos no platô diante dos desesperados: vinde a mim, todos vós estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Suave é o teu fardo, leve é o teu jugo. Vinde, Senhor, libertar a terra da dor. Adentra-se o coração da criatura humana e nos torna homens e mulheres outra vez, porque nos desumanizamos. E vem iluminar a família, que atravessa um dos seus momentos mais críticos na história. Traz a luz das estrelas para iluminar outra vez os abismos das caminhadas humanas. Despede-nos em paz, para que possamos regressar em tranquilidade aos nossos lares, carregando tudo que aqui oferimos contigo. Sê por nós hoje, amanhã e sempre. Agradecendo mais uma vez a Marcel Mariana
Uma boa noite a todos e que Jesus os acompanhe.